Hoje nós estamos no 14º dia da nossa campanha de jejum e de oração. Hoje inicia também a semana que tem por tema o poder transformador do perdão. E o tema do dia de hoje é Somos perdoados para perdoar. E eu queria iniciar lendo com vocês um texto que está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 ao 26. E o texto diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Amém? Vamos orar? Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Tua presença que é santa, Senhor. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, o nosso coração diante do Senhor, Pai. Eu quero, Deus, te pedir para que o Senhor possa falar conosco nesta noite, mais uma vez, como o Senhor tem falado, Pai, todos estes dias, Senhor. Eu peço, Deus, para que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, quebrantar o nosso coração, Jesus. Eu peço, Pai, para que esta palavra tão poderosa, Senhor, tão transformadora, possa, Senhor Jesus, encontrar lugar em cada coração aqui, a começar do meu, Pai. Eu peço também, Senhor, para que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, e use a minha vida, Senhor. Ó Pai, que tudo aquilo que for meu, Senhor, ó Pai, que fique de lado, mas que apenas, ó Pai, aquilo que vier do Teu coração, Senhor, possa encontrar guarida, ó Deus, no coração dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, essa semana a gente começa falando sobre o poder transformador do perdão. E por conta do pecado, nós, por nossa conta, nós não poderíamos perdoar. Mas Deus, pela misericórdia e graça dele, decide nos reconciliar com ele através de Jesus. E por conta disso, resolve nos perdoar através do sacrifício de Jesus. E assim a gente pode, então, desfrutar do perdão do Senhor, né? Através do sacrifício de Jesus, podendo viver com o Senhor eternamente. E quando a gente olha para isso, a gente pode perceber que o alvo do perdão de Deus somos nós, a raça humana, né? E através do perdão de Deus, nós podemos ser curados. E lá em Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 ao 35, Jesus conta uma parábola a respeito disso, que eu também quero ler. Deixa eu só achar aqui. 18. Que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido.
Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu servo entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E nessa parábola Jesus nos ensina algumas lições, né? A primeira lição que Jesus nos ensina é que o perdão ele não deve ser delimitado. Quando Pedro pergunta ali para Jesus quantas vezes ele devia perdoar, até 7 vezes, né? Jesus responde que não era até 7 vezes, mas que era até 70 vezes 7. Então isso nos mostra que Jesus estava ensinando ali a Pedro que ele deveria ter sempre um coração disposto a perdoar. A segunda lição que Jesus nos ensina com essa parábola é que a mesma misericórdia que fomos alcançados, devemos tratar o nosso irmão. Então, aquele servo ali, ele foi perdoado, ele recebeu misericórdia. Porém, quando foi a vez dele de ter misericórdia, ele quis aplicar a justiça. Então, Jesus ensina através disso que a gente precisa também ser dessa forma. A mesma misericórdia que nos alcança, a gente também deve aplicar, né, com o nosso irmão. E a terceira lição que Jesus nos ensina com essa parábola é sobre o compromisso que temos em perdoar a partir do momento que recebemos perdão. Então, a partir do momento que a gente recebe o perdão, a gente precisa entender que no momento que a gente recebe o perdão, a gente também tem um compromisso a partir dali de perdoar. E pensando nisso, eu queria refletir com vocês, né, a respeito do poder transformador do perdão. Então, a gente vê na Bíblia várias passagens, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a respeito do perdão. A gente vê falando do perdão no sentido de esquecer, de remover, no sentido de expiação e de retirar a culpa do transgressor, de forma a inocentá-lo, né? E aí, eu pensando nisso, eu quis pesquisar, de fato, o que seria o perdão, né? E segundo o dicionário, o perdão significa remissão de pena, de ofensa ou de dívida, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação, por quem competia exigi-lo. Bom, então a gente pode entender que o perdão nada mais é do que quando alguém tem ali uma obrigação, uma coisa que ela deveria fazer, uma coisa justa, e por alguma razão essa pessoa ela deixa de ter que fazer aquilo. Ela deixa de ser cobrada, aquilo deixa de lhe ser exigido. E aí, quando a gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz, né, a gente vê exatamente isso. Jesus, sendo completamente inocente, perfeito, sem culpa nenhuma, sem pecado, assume de forma voluntária uma dívida que é nossa, assume o nosso lugar ali e resolve pagar ali pelos nossos pecados, nos reconciliando com Deus. E quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, para o perdão que a gente recebe através de Jesus, a gente pode também perceber, aqui eu listei 2 coisas, né? Uma é que todos nós somos pecadores diante de Deus. E aí a gente pode se lembrar daquele texto lá de Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós não somos merecedores, né, do perdão de Deus. E a segunda coisa é que o perdão transforma a nossa situação como pecador. Então, quando Deus nos perdoa, Ele tira de nós a culpa e Ele leva para longe, né, do nosso acusador, que é Satanás, né? Então, mesmo a gente sendo pecador, né, quando o nosso inimigo olha para nós, o sangue de Jesus está sobre nós, né? Então, nós nos tornamos inocentes, né, entre aspas, por conta do sangue de Jesus que nos purifica, né, do pecado. Então, quando a gente entende isso, né, de todo o nosso coração, a consequência natural deveria ser a gente ter facilidade em perdoar, né? Mas não é isso que acontece, porque se tem uma coisa difícil nessa vida é perdoar, né, irmãos? Vamos ser realistas aqui. Porém, à medida que nós somos perdoados por Deus, né, Deus ele nos capacita também para perdoar, seja de forma individual, perdoando ali o nosso irmão, ou também de forma coletiva, anunciando o evangelho de Deus, anunciando o perdão de Deus, né, para todos aqueles ali que não conhecem o Senhor.
E aí, quando eu estava pensando a respeito desse tema, fiquei refletindo, né, sobre como é difícil a gente perdoar, né? Fiquei pensando a respeito disso, até pensando situações da minha vida, né, particularmente que eu vivi, enfim, situações que eu, né, precisei perdoar. E algo que Deus falou no meu coração, assim, muito forte, né? É que, na verdade, a gente até, nós cristãos, a gente até sabe bem essa parte teórica de que nós somos pecadores, de que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, né, e etc. A gente sabe essa parte. Mas, na real, né, no fundo, lá no fundo, muitas vezes, de forma prática, falta para nós essa real consciência de quem nós somos. Essa real consciência de que nós, de fato, somos pecadores, da maldade do nosso coração. Quantas vezes nós não nos julgamos mais crentes por alguma atitude correta que nós temos, né? Então, eu tenho lá, não faço mal para ninguém, então eu sou mais correto do que aquele lá que faz determinada atitude ruim, né? Por conta dessa coisa boa que eu faço. E aí eu até me lembrei da pregação da Carla, acho que há umas 2 semanas no culto de oração, que falou exatamente a respeito disso, sobre a intenção das nossas boas ações. Porque se a gente for olhar para a palavra de Deus, os fariseus também cumpriam a lei, eles tinham boas ações. Mas qual que era a intenção do coração deles? Eles tinham boas ações, mas o coração deles estava longe do Senhor. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Muitas vezes a gente quer misericórdia sobre nós, mas para o outro a gente quer justiça. Então, quando a gente erra, a gente quer que Deus nos perdoe, a gente quer misericórdia, a gente tem uma justificativa para o nosso erro. Mas aí, quando o nosso irmão falha com a gente, aí, de novo ele fez isso, poxa vida, já perdoei 500 vezes, ele não aprende. Mas quantas vezes Deus também não nos perdoa 500 vezes pelo mesmo erro? E a gente está lá, Senhor, me perdoa, dessa vez eu vou fazer certo. Dessa vez eu vou fugir da aparência do mal. E aí, no dia seguinte, você está lá abraçando o mal de novo, né? Então, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Que muitas vezes a gente sabe bem a teoria, mas na prática falta esse, de fato, olhar, sabe, para dentro de nós e ter essa consciência de quem nós somos, da maldade do nosso coração. E aí eu me lembrei de uma história, da história de Davi. Deus, ele abençoou tanto Davi, né, a história do rei Davi. A gente vê lá Saul correndo atrás de Davi, querendo pegar Davi. E Davi, cada hora era uma coisa, um escape que Deus trazia para Davi. Depois Davi se torna rei. Davi, nossa, tem de tudo, né? Mas, num determinado momento, Davi estava ali lá no palácio e ele vê ali a Batseba tomando banho, se encanta por ela. Mas tinha um pequeno grande detalhe muito importante. A Batseba era casada, né? Mas qual o problema da Batseba ser casada se ele era o rei, não é mesmo? E aí Davi vai e se encanta por ela e, né, resumindo a história, Davi acaba cometendo adultério, mas não só isso, né? Para arrumar aquilo que Davi tinha feito, ele ainda acaba traindo um bom soldado. E lendo o texto, eu até percebi algo que, né, eu já conhecia a história, mas algo me chamou a atenção ali do comportamento de Urias, que era o marido da Batseba, da fidelidade dele com Davi, né? Porque Davi chama ele para a guerra, aí a Batseba já estava grávida, ele, para tentar arrumar ali a situação, ele fala: Urias, vai lá para sua casa, né? Vai lá encontrar sua esposa, porque o plano ali era Urias se encontrar com ela para justificar a gravidez, né? Mas Urias era tão fiel ao rei que ele vai lá e fala: não, eu vou ficar ali com os soldados, né? E aí, para encurtar a história, Davi orienta lá, Davi dá uma orientação para que Urias ficasse à frente da batalha para que ele morresse, na intenção dele morrer. Então, além do adultério, Davi ainda trai, né, um soldado que era leal a ele, né? E essa atitude de Davi, na verdade, revelou o egoísmo do coração dele, né? Que queria ali satisfazer um desejo que ele teve a todo custo, um capricho dele, né? Mas não só isso, revelou também um orgulho do coração dele, de não ser capaz de assumir o erro que ele teve.
Mas essa atitude dele, na verdade, também mostra o quanto ele estava cego. Apesar de ser um homem de Deus, né, ele estava cego. Essa atitude, ele né, cegou ele. O egoísmo, o orgulho, né, cegou Davi. Até que Deus envia o profeta Natã para falar com ele. Eu quero ler também esse texto, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. Vou ler do versículo 1 ao 9, que diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que lhe pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Vou ler só até aqui. Então, na verdade, aquela atitude, né, de Davi revelou o coração dele, né? E muitas vezes, refletindo sobre isso, fiquei pensando, né? Muitas vezes a nossa dificuldade em perdoar também revela o nosso coração, revela algo mais profundo do nosso coração. Talvez o nosso orgulho, talvez o nosso sentimento de superioridade, em achar que nós somos melhores do que o nosso irmão, de achar que o pecado do nosso irmão, que é aparente, é mais grave do que o nosso, que ninguém vê. De achar que, esquecer que nós somos seres humanos, né, e que, assim como o nosso irmão erra, em algum momento nós também vamos errar, porque se tem uma coisa, irmãos, que é fato, é que nós vamos errar também. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? Muitas vezes, a gente, só porque estamos na igreja, a gente espera que as pessoas sejam perfeitas. A gente acha que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, e não é. Pelo contrário. Quem está aqui é porque tem consciência, pelo menos deveria ter, né? De que precisa melhorar, de que precisa buscar ser transformado pelo Senhor. Mas, muitas vezes, quando a gente está aqui, e trazendo agora para um contexto, né, de corpo de Cristo, né, eu não estou falando isso querendo dizer que é fácil não perdoar, porque não é. Mas muitas vezes a gente tem essa expectativa, né? Nossa, o meu irmão da igreja me feriu, fez algo contra mim, nossa, é o fim do mundo, né? Mas em algum momento eu também vou fazer com ele, porque eu também não sou perfeito. Eu também sou ser humano, eu também sou falho. E essa dificuldade nossa, muitas vezes em perdoar, também talvez revela a nossa falta de entendimento sobre quem nós somos e sobre o perdão que nós recebemos do Senhor. Porque Jesus, ele é perfeito e ele escolheu nos perdoar, mas nós não somos, né? Então, é como eu falei, quando a gente entende isso, a consequência natural é que a gente, de fato, tenha essa disposição em perdoar. Porque a gente vai pensar, nossa, eu sou falho, eu vou falhar. E o Senhor decide me perdoar. Ele escolheu me perdoar, mesmo sabendo que ele vai me perdoar hoje. E daqui 10 minutos eu vou falhar de novo, ele escolhe me perdoar, né? Por que muitas vezes a gente, né, não consegue, tem tanta dificuldade em perdoar o nosso irmão? E eu fiquei pensando sobre isso. Que muitas vezes isso revela questões mais profundas do nosso coração. Às vezes também a gente veste uma capa e a gente, né, é aquela pessoa que ora, Senhor, perdoa os meus pecados, né? Mas às vezes a gente não quer encarar qual que é o nosso pecado. A gente não quer dar nome para o nosso pecado. Senhor, perdoa a minha inveja. Senhor, perdoa o meu orgulho. Senhor, perdoa o meu sentimento de vingança. Perdoa a maldade do meu coração.
Perdoa, Senhor, né? E dá nome para o pecado, né? A gente teve uma aula esse mês que passou de psicologia no seminário que falou exatamente sobre isso. O quanto muitas vezes a gente se esconde. A gente não quer encarar os nossos problemas, a gente não quer encarar quem a gente é. Porque quando a gente encara, a gente precisa lidar com isso, né? Então a gente fala: ai, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, né? Então, mas quais são esses pecados? Vamos lá, vamos olhar para isso, né? Vamos falar: Senhor, olha, de fato eu tenho esse problema aqui. Eu vou levar isso para diante do Senhor. Porque a gente acha que, nossa, mas só eu tenho esse problema. Não, irmão. Cada um está carregando uma dificuldade. Paulo, que foi o cara, ele tinha um espinho na carne. Por que a gente acha que a gente vai ser a Coca-Cola do deserto que não vai ter? Não, cada um está vivendo uma dificuldade. Cada um tem uma luta. Mas muitas vezes a gente quer se esconder atrás de uma religiosidade, atrás de uma perfeição, atrás de uma coisa que não existe. E se a gente olhar com sinceridade para dentro de nós, quem nunca teve um pensamento mal, né? Até eu lembrei de uma... O Rafa vai dar risada. De uma situação... Teve uma vez que a gente estava indo para a casa da minha mãe e tinha um rapaz de moto na frente assim, do carro e ele estava irritando. Ele ficava empinando a moto e ficava cortando os carros, e empinava a moto. E eu falava: meu, depois que cai, aí, né, aí reclama. E o bendito não caiu, gente, na minha frente. Eu falei: Senhor, me perdoa. Mas, assim, depois eu pensei: nossa, por que eu fui pensar isso, né? Primeiro, o que eu tenho a ver com ele, né? Mas aí, por que eu estou dizendo isso? Quem nunca teve um pensamento assim maldoso, né? Então, quando a gente olha com sinceridade para dentro de nós, com certeza, eu tenho certeza aqui que cada um aqui vai encontrar alguma coisa que você pensou de maldade. Depois você falou: meu Deus do céu, que pensamento horrível, Senhor, me perdoa, né? Limpa a minha mente, limpa o meu coração. Mas muitas vezes a gente não quer encarar isso. Muitas vezes o falho, o errado, o que nunca aprende é sempre o outro, é sempre o nosso irmão, é sempre o outro. A gente não é essa pessoa, a gente é perfeito. E como eu falei, né? Muitas vezes a gente quer ser perdoado, a gente quer misericórdia. A gente quer errar, quer misericórdia, quer que Deus nos perdoe, quer que Deus continue se relacionando com a gente. Mas aí, quando o nosso irmão falha, aí a gente não quer perdoar. Ou se a gente perdoa, mas nunca mais quer olhar na cara dele. Se ele entra por uma porta, pela outra a gente passa. Mas quando a gente olha para Jesus, não é assim que Jesus faz. Não é dessa forma que Jesus nos perdoa. Quando Jesus está ali na cruz, sendo crucificado, é muito forte isso, muito profundo isso. Jesus está ali sendo apedrejado, Jesus está ali sendo cuspido, depois de todos os milagres que ele fez, todas as curas que ele operou, o que ele faz? Fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, quem que é o nosso exemplo? É Jesus. Qual que é a forma que a gente tem que perdoar? É como ele. E isso não é fácil, claro que não é fácil, porque a nossa vontade, quando a gente é ferido, a nossa reação é ferir de volta. A nossa reação é devolver isso, o nosso instinto é fazer isso. Mas, irmãos, quando a gente se encontra com Deus, ele nos transforma, ele nos chama para uma nova vida. E é isso que o Espírito Santo gera em nós, sabe? Então, a gente precisa, de fato, buscar isso. E hoje, eu creio que Deus quer revelar o nosso coração. Eu creio que Deus quer, sabe, nos transformar nesse sentido. E como há uns meses, acho que há semanas, né, o pastor pregou sobre isso, que o amor de Deus ele é incondicional, mas o perdão não. Quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, que diz lá: perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E como nós temos perdoado? Se Deus for nos perdoar da forma como a gente tem perdoado, a gente tem que refletir sobre isso. E falando sobre, para concluir, né, falando sobre... Deixa eu ver o horário aqui. Falando sobre o poder transformador do perdão, de cura. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos doentes espiritualmente, emocionalmente, por falta de perdão? Gente, de fato, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, e foi até interessante, porque na nossa aula do seminário de psicologia, né, falou um pouco sobre isso, né, sobre essa questão emocional, sobre que nós somos resultado daquilo que nós vivemos, né.
E o quanto a falta de perdão, ela tem o poder de nos destruir. Muitas vezes a gente fica ali anos remoendo uma coisa, a gente fica ali anos alimentando um sentimento, né? Como falam, né? Tomando um veneno, esperando que o outro morra, né? Às vezes preso a uma situação lá do passado, que já foi. E isso só tem o poder de nos destruir. Mas o contrário também acontece. Quando a gente decide perdoar, também o perdão ele tem um poder transformador de cura, né? De nos libertar dessa prisão. E quantas pessoas não ficam aprisionados com isso, né? Com esse sentimento, não ficam ali doentes espiritualmente, emocionalmente, muitas vezes deixam de se relacionar, ficam ali deixando de ter momentos de comunhão com a sua família, com seus amigos, até mesmo no corpo de Cristo, muitas vezes deixam de servir a Deus por conta de situações assim. Então, o quanto a falta de perdão nos destrói. E não é isso que Deus tem para nós. Eu creio que se Deus trouxe essa palavra, né, aqui dentro do jejum, dentro desse tema, transformados, é porque Deus quer nos curar. É porque Deus quer revelar o nosso coração, talvez algo que seja mais profundo, que Ele quer nos mostrar. E, como diz lá em Provérbios também, né, 4:23, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, né? E eu acho que é muito isso, né? Quantas coisas tem no nosso coração? Muitas vezes, quando a gente alimenta um sentimento desse, o que a gente está fazendo é alimentando destruição mesmo para a nossa vida. Mas não é isso que Deus tem para nós. E eu creio que se Deus trouxe essa palavra para nós, é porque Ele hoje quer nos curar. É porque hoje Ele quer revelar aquilo que existe no nosso coração. Muitas vezes, como eu falei, a gente não quer encarar aquilo que existe dentro de nós. Muitas vezes a gente não quer olhar para as feridas que existem dentro de nós, porque se a gente olha para isso, a gente precisa fazer alguma coisa. E talvez você ou eu, talvez a gente não esteja com coragem para fazer isso. Talvez sozinho seja mesmo difícil. Mas Deus, quando a gente aceita caminhar com o Senhor, nós não estamos mais sozinhos. O Senhor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos levanta. E Ele quer hoje nos ajudar. Ele quer hoje tratar o nosso coração. E eu queria orar com você nesse momento, a respeito disso. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e a refletir sobre isso, sabe? Talvez se você pensa, mas essa palavra não é para mim, não tem nada a ver comigo isso, eu estou de boas aqui, não tenho mágoa com ninguém, amém, glória a Deus. Mas antes de você chegar a essa conclusão, eu quero te convidar para que você pergunte para o Senhor, fala, Senhor, revela o meu coração para mim. Existe algo no meu coração que eu preciso talvez conhecer? Existe algo que talvez eu não estou querendo lidar? E eu creio que o Senhor, nesse momento, vai falar conosco. Pai querido, Pai amado, Senhor, essa é a Tua palavra, Jesus. E a Tua palavra, Senhor, ela gera cura em nós. A Tua palavra, Senhor, ela nos liberta, Pai. E como eu falei, Senhor, eu creio que se o Senhor, Pai, nos trouxe essa palavra, Deus, neste tempo de jejum, Pai. Ó Deus, eu creio que é porque existem pessoas aqui, Senhor, que precisam ser curadas, Pai. Eu creio, Senhor, que existem pessoas aqui que precisam ser tratadas por Ti, Pai. Que precisam, talvez, Senhor, ó Pai, serem confrontadas com aquilo que existem dentro delas, Pai. Com a verdade do coração, ó Senhor. Deus, eu te peço, Espírito Santo, traz a revelação, Senhor, de como está o nosso coração, Pai. Deus, eu te peço, não nos deixe enganados, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cegos, ó Pai, sobre o estado que nós estamos. Não nos deixe, Senhor, conformados, Senhor. Ó Pai, doentes, Pai, e conformados em estarmos assim, Pai. Ó Deus, de fato, o Senhor nos perdoa, Pai. E o seu perdão, Ele nos ensina a forma como devemos perdoar. Deus, o seu perdão, Jesus, ó Pai, Ele nos ensina a maneira como devemos amar, Senhor. O seu perdão, Ele revela, Senhor Jesus, o amor. Ó Deus, eu te peço nesse momento, Pai.
Deus, se existe alguém aqui, Senhor, que talvez esteja, Senhor Jesus, ferido, Pai, que talvez esteja, Senhor Jesus, carregando alguma mágoa, que talvez, Senhor Jesus, esteja, Pai, ó Deus querido, precisando liberar perdão, esteja sofrendo com isso, esteja, Senhor, com dificuldades, ó Pai, ó Deus querido, de perdoar, Senhor. Nós sabemos, Espírito Santo, que isso não é fácil, Deus, e nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua ajuda para isso, Pai. Ó Senhor, eu te peço neste momento, visita os corações, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a perdoar. Senhor, em nome de Jesus, nos traz a consciência de que somos falhos, Pai, de que somos pecadores, não na teoria, Senhor, mas de forma prática, Senhor. Ó Pai querido, nos faz de fato termos a consciência de quem nós somos, ó Deus. Ó Senhor, nos revela, Pai, nos traz a revelação do perdão que recebemos de Ti, Deus, da dimensão disso, Pai, de onde estaríamos se não fosse o Teu perdão, Senhor. Como eu falei, muitas vezes, Deus, nós conhecemos e sabemos disso, Pai, na teoria, mas que em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor possa trazer a revelação disso, Pai. Deus, que em nome de Jesus, se existe alguém aqui, eu creio que existe, Pai. Eu creio que se o Senhor trouxe essa palavra é porque ela tem destino, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa, Deus, derramar coragem, Deus. O Senhor possa fortalecer, Pai. Ó Deus, aquele que talvez está aprisionado. Ó Deus querido, mergulhado em mágoas, em ressentimento, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, levantar essa pessoa, Pai. Deus, que o Senhor possa de fato ajudar, ó Pai, este meu irmão, esta minha irmã, ó Pai, a de fato perdoar, a de fato liberar perdão. Ó Deus, que este dia possa ser marcado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, escreve uma nova história, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o seu perdão possa, Senhor, ser transformador, como lemos na tua palavra e como sabemos que ele é, ó Pai, ao ponto, Senhor Jesus, de nos, ó Deus, incentivar e nos ajudar também a perdoar, ó Pai. Ó Deus, nos ensina, Pai, porque nós somos falhos, Jesus, e nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos, Senhor Jesus, da Tua capacitação, Pai. E como lemos aqui, Senhor Jesus, ó Pai, a partir do momento que recebemos o Seu perdão, somos capacitados por Ti a perdoar, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Ó Deus, se existe alguém aqui cego, Pai, espiritualmente, Pai. Se existe alguém aqui enganado espiritualmente, que o Senhor possa trazer, Pai, a revelação. Que o Senhor possa trazer o discernimento. Que essa seja uma noite de cura, Pai. Que essa seja uma noite de libertação, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro, Pai, te peço, Senhor, e já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus.